Olá, tudo bem? Marvadão direto e reto, uma tentativa aqui de gravar mais algumas coisas. Faz tempo que eu não converso com vocês, né? Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu andei publicando muita coisa. Hoje eu estava vendo no Jornal Cruzeiro do Sul uma notícia triste para o São Bento, gente. Eu estava lendo aqui que o time não vai mais virar uma SAF, Sociedade Anônima, empresa interessada, um grupo, projeto de marketing, né, interessado em transformar o São Bento, o nosso azulão, de uma sociedade anônima, mas não deu certo. Não deu certo, não se acertaram. Então, aí o time está numa situação difícil, né? Quer dizer, eu estava até vendo aqui uma charge antiga aqui, o tempo que o Pinóquio escrevia, o tempo que desenhava, né? O tempo que o futebol era mais simples, né? Mas as charges também eram mais diretas, mais primárias, assim, né? Mas eram de agora em diante eu vou largar brasa, moro? Bem dos anos 60, né? Então tá aqui ó, uma charge do Pinóquio e o São Bento aqui, o azulão contra o veinho, deve ser o São Paulo aqui, né? Veinho, né? Vamos ver, tem uma outra charge aqui, olha aqui, já é eu sou o azulão. E daí, né? Azulão metido a prosa, né? Tira a prosa, né? Era brabo. Tá? E aqui é a portuguesa, uma portuguesa aqui, olha. Então, o Pinóquio aqui, ó. Pinóquio era um chargista muito conhecido aqui de Sorocaba, marcou época tal, né? Então, o que, que vai ser agora? O que vai ser feito do nosso São Bento, hein, gente? O que, que vai ser feito, hein? Puxa vida. Como que ele vai se garantir, né? Será que, pô, tava pensando assim, o prefeito Manga tá com tanto destaque, né? Político, né? Trânsito, todo dia com vídeo novo, de grandes transformações, de grande capacidade, assim, de sonhar, né? De projetar até o edifício mais alto do mundo. Pô, será que o Manga não dá um jeito? Super Manga dá um jeito aí no nosso São Bento, pega um grupo empresarial aí, usa a tua força no TikTok e atrai para o nosso São Bento um grande patrocinador, um grande grupo para transformar numa SAF. Puxa vida, seria uma boa para você, hein? Tô falando aqui, né? Quer dizer, devolver a autoestima ao São Bento, né? Ao Sorocaba. Sorocaba adora o São Bento, né? Nem tanto, porque não comparece muito, mas tem um grupo que é muito dedicado ao São Bento. Mas agora, gente, agora o que só se fala na tal nos processos que passaram a correr no Supremo Tribunal Federal. Eu até saiu até uma charge num vídeo aqui que eu publiquei, um reel, que é muito divertidinho, olha aqui, ó. Ele já estava fora. Mas pelo amor de Deus, né? Que falta de. Presente. É a cara dele. Até ele achou engraçada a sacada, né? Secreto. Qual é o seu papel? O papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Arranjar um microfone do lado do outro, está do outro lado. Espera um pouquinho. Não, calma, espera um pouquinho. Da admissão da denúncia. Calma lá, pô. Então, eu fico imaginando a situação dele. Ele acabou a acusação dele acabou sendo aceita, tal, né? A denúncia, ele acabou virando réu, mais um grupo de amigos do poder, né? E ele tem que ter a calma, o bom humor, se é que não está disfarçado, né? Para enfrentar tudo e mais um pouco, todas as críticas, todas as piadas, até uma sacada do cara, um trompetista, né? Tocando a marcha fúnebre. Ele teve que engolir isso em seco e devolver com certo bom humor. Ser político é a arte de engolir sapos sem fazer careta. Será que é difícil engolir o sapo marvadão? Não, até que sou um sapo fácil de engolir, né? Mas eu fico imaginando agora tudo isso aí. Ele tem que enfrentar isso. Tá com dó dele, marvadão? Não tô com dó, mas eu me coloco na condição humana, quer dizer, a condição humana da pessoa tá vivendo uma situação dessa. Ele escolheu um caminho, escolheu as coisas, são consequências, né? Vamos ver agora o que vai ser julgado, é culpado, não é culpado, tem é duro provar, né? É duro provar, porque às vezes algumas provas evidentes também, não foi nada, foi só um batonzinho na cueca. Excelência, não foi nada, foi só um batonzinho na cueca, né? Imagine, né? Nossa, pega nada, né? Pega nada. Para em pega nada, o que tá pegando, só que eu falei em batom,
é a situação da moça que pichou o monumento lá, o símbolo da justiça diante do Supremo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, lá no fatídico 8 de janeiro. Olha aqui, tá pintando, usando batom, perdeu o mané, alguma coisa assim, sabe? Mas não foi só isso, fez parte do acampamento. Ela foi convencida a ir lá, ela estava imbuída das coisas, ela participou de tudo. Ela não foi lá só para dar uma pichadinha. A pichadinha foi uma consequência do fato dela estar lá. É que nem torcida de futebol, gente. Torcida de futebol. O cara sozinho, ele xinga, fala, protesta, mas não pratica nada muito além disso. Agora, se pega um grupo, a torcida organizada, um insufla o outro, um mexe com o outro, aí todo mundo sai dando porrada, quebrando. Foi mais ou menos o que aconteceu em Brasília naquele dia. Mas é claro que eles não foram lá à toa, já estavam lá, alguns já estavam lá dentro dos quartéis, outros foram de ônibus, até de Sorocaba foi de ônibus para lá. Eles foram imbuídos de um objetivo, e tinha gente por trás, patrocinando isso e tal. Então, inocentes não são. Inocentes não são. Não eram ingênuos, foram lá sabendo o que estavam fazendo. E sabendo, talvez, do perigo, mas contavam que aquele ato seria um ato patriótico que seria bom para o país. Bom, cada um acha o que acha, né? Agora, o problema que virou símbolo, porque estava falando do batom, por causa que ela pintou com um batonzinho a justiça, lá o símbolo da justiça, ela pegou não sei quantos anos de cadeia. Não sei se são 17 anos de condenação, alguma coisa assim. Então, a grande coisa é que muita gente está achando que a dosimetria, quer dizer, a penalidade que ela recebeu é muito alta em relação às consequências do que tudo isso ocorreu, né? As consequências que ocorreram a partir disso. Então, é uma questão discutível, né? Uma questão discutível. Então, nem todos que estão sendo julgados estão pegando 17 anos. Alguns pegaram só uma pena administrativa, porque admitiram, não, eu errei e tal, sabe? E não tinha grande participação na destruição do dia, né? Outros pegaram 5, 4 anos, sei lá, alguns estão pegando 17, mas é bem a minoria, né? Bem a minoria. Mas mas é que a dosimetria inicial do Supremo é alta, talvez para criar um parâmetro, né? Um padrão de condenação para que, quando chegar nos mais envolvidos, naqueles que são mais responsáveis por toda a encrenca, tenham condenações compatíveis. Porque se começa muito baixo, chega lá, os caras vão ter quase nada, né? Não sei. Dosimetria é uma questão complicada. Falar em dosimetria, hoje eu estava vendo uma gravação do ex-presidente Michel Temer, que é um político experiente, né? Um constitucionalista. Ele é sempre consultado para... Ele é como algodão entre cristais, né? Ele consegue proteger, ele consegue circular, se manter entre as coisas conflituosas. É um tapete que se... o cara ele é hábil, ele é estadista, ele é hábil e sabe como, diplomático, né? Sabe como lidar com os opostos e criar uma leveza, né? Então é uma habilidade. Ele fala o seguinte, que o próprio Supremo Tribunal poderia resolver isso de uma forma mais branda, mais amena. Como? Dar uma baixada na dosimetria, né? Corrigir a dosimetria dos que já foram condenados para uma penalização menor, né? Para uma coisa menor, mais humana, mais ou menos. Marvadão, mas quem define a dosimetria é lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Está lá, para tal tipo de crime, tal tipo de penalidade. Verdade, isso é verdade. Só que é o seguinte, o Supremo está lá para aplicar a Constituição segundo o bom senso também, né? Segundo as coisas do momento. Então, o juiz comum, o juiz do Supremo, ele sempre tem essa liberdade, né? O direito dele, né? A livre expressão da justiça dele, na visão dele, de aplicar as penas de uma forma humana, de uma forma mais consciente, dependendo do nível, da gravidade das coisas. Então, os juízes têm essa margem, né? Margem de aumentar a pena, diminuir a pena, ponderar, sobrepesar, né?
sopesar, porque os poderes são assim, os pesos e contrapesos, né? Quer dizer, eles se equilibram porque um pressiona daqui e dali dá um certo equilíbrio. Então, sopesar é pensar de novo, né? Pesar de novo. Uma penalidade que fosse talvez mais compatível, né? Menos dura. E o Michel Temer acha que se o Supremo der uma melhorada, der uma brandada na dosimetria, talvez consiga resolver o problema de uma forma mais pacífica, mais amena, senão não vamos passar o ano inteiro, até o ano que vem, até a próxima eleição, que ano que vem é a eleição, só falando nisso, né? Só falando nisso. Ele vai ser candidato, ele pode, ele não pode, sabe? Então, talvez a sugestão do Michel Temer seja boa, porque o próprio Supremo poderia, com sabedoria, bom senso, aliviar as tensões, né? Aliviar as tensões. Quer dizer, e a anistia? Será que vai haver anistia? Eu duvido que vai haver anistia. Não há clima para anistia, gente, apesar de toda a pressão. Primeiro, precisa saber se o presidente da Câmara vai apresentar o projeto, porque eles fizeram um bem bolado lá para ele ser eleito com o apoio do PL, com o apoio do PT, então da situação da oposição, ele foi eleito estrondosamente com esses apoios. Talvez na expectativa de que ele realmente se equilibre, ele contorne esse problema, né? Então é muito difícil ele colocar esse projeto em tramitação, depois tem as comissões, e se chegar eventualmente a ser aprovado o projeto da anistia, com certeza o presidente da República não vai deixar seguir, né? Não vai deixar seguir. Vai vetar. E esse veto, mesmo que seja derrubado depois pelo Congresso, vai para o Supremo, vai para o Supremo. No Supremo, muito provavelmente, os juízes, os ministros vão derrubar, alegando alguma inconstitucionalidade. Claro, né? Porque tem realmente coisas que não se coadunam realmente com a Constituição. Eu não vou discutir isso aí porque eu não sou especialista na área, mas já li algumas coisas. Então, esse problema não vai haver anistia, é muito difícil. Agora, esperar que eleja um presidente de boa vontade, depois vai de eleito presidente, vai perdoar, vai dar anistia para os que participaram, como o Trump fez lá nos Estados Unidos, dar anistia para que Bolsonaro recupere só o ano que vem. É longe, é difícil. Talvez uma ação agora do Supremo, que está sendo pressionado por juristas, por constitucionistas, é uma polêmica, né? Talvez se ele der uma brandada na dosimetria, a coisa fique um pouco mais branda, né? O que vocês acham? Vocês acham que isso é possível? Fico até pensando uma via humorística, né? Então a moça que está aqui pichando, né? Achando que está salvando o país, né? Que o ato dela é um ato patriótico, né? Talvez o Supremo reconsidere a situação dela. Então, onde estava condenada a tantos anos de prisão, vamos simplificar assim. A senhora vai ficar um ano sem poder usar batom. A senhora escolheu o batom para pichar a democracia, a justiça, a senhora vai ficar um ano sem poder usar o batom. Olha, seria um belo de um castigo, né? Olha, só o humor pode nos salvar. O mesmo humor que o Bolsonaro teve quando o Trump, via trompetista, né, do PT, tocou lá a marcha nupcial e ele teve uma saída assim meio humorística, mas a vontade dele era outra coisa, né? Para salvar a situação. É o Marvadão direto e reto comentando as coisas. Eu sempre digo que eu não sou a favor da ultradireita, nem a favor da ultra-esquerda, da extrema-esquerda, porque no fundo os extremos se tocam à esquina da contradição, são muito parecidos. Eu sou mais a favor do consenso, né, do mais para o centro, né, a virtude está no meio. Talvez esteja no meio, desde que não seja medíocre. A justiça, a virtude está no meio, desde que seja um meio equilibrado, um meio ético, né? Então talvez uma saída mais ao centro seja uma solução.
Nós temos 30 partidos, sei lá eu, cada um com seu matiz, com seu clima ideológico e tal. É natural da democracia os opostos conviverem, troca de poder, alternância de poder. O que não pode é um querer achar que a vitória é matar o outro, derrubar o outro, acabar com o outro. Vamos acabar com a esquerda, vamos acabar com a direita, vamos destruir. Não é democrático em lugar nenhum do mundo. A democracia é o convívio dos opostos, das discussões, dos climas todos, mas não para chegar às vias de fato, né? Então, por isso que eu brigo. Às vezes tem pessoas do PT que brigam comigo, no tempo do Lula brigavam comigo, você não sei o que, você está criticando o Lula. Agora a mesma coisa, você não sei o que, você está criticando o Bolsonaro. Então, eu sobrepairo sobre isso, né? Porque cada momento é um momento de paixões. Eu vou brincando, comentando. Eu não sou adepto, eu não sou militante de nenhuma corrente. Eu sou militante da democracia, quer dizer, se tudo que estiver sendo feito é democrático, está dentro da lei, estou dentro. Posso até não concordar, mas estou dentro, porque é democrático. Agora, se a solução for uma solução fascista, ou comunista, ou socialista, alguma coisa que não se enquadre na democracia, estou fora, gente. Meu limite é esse, estou fora. Agora, nomes, circunstâncias, partidos, ocasiões, tudo isso passa. Eu já vivi política desde o tempo de Getúlio Vargas, então estou mais do que vacinado. Conheço todos os tipos de poder, todos os tipos de presidente, todos os tipos de regime, todos os tipos de política. Então, para mim, nada disso é novidade. Eu sou um observador dos fatos e comento e polemizo na medida do possível para tentar esclarecer. Tá bom? Então vou ficando por aqui com a imagem aqui. Vamos ver se a ideia do Temer vinga, né? Vinga. Vamos diminuir a dosimetria. E depois dessa, como hoje é sexta, só tomando uma. Qual vai ser a sua dosimetria desta sexta-feira? Será que só 2 latinhas de cerveja? Humphrey Bogart dizia que a humanidade está uma dose abaixo do normal. Dose do uísque. Depois que toma uma dose do uísque, a pessoa está em paz com o mundo, ama o mundo. Talvez depois de 2 latinhas de cerveja bebida entre os amigos, pacifique um pouco os ânimos, porque nós estamos 2 latinhas abaixo do normal. Então, gente, em pé.